Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui gravando um podcast que vai ao ar em breve para você. E é com muito prazer que eu começo esse episódio de hoje. E antes de qualquer coisa, a gente passa para agradecer o nosso parceiro que caminha com a gente no mesmo propósito, apoiando as mães em luto, as famílias, né? O Grupo Zelo, que vem com a gente nessa jornada, tem um olhar muito acolhedor, humanizado e que já sabe, né? Eles já aprenderam, eles já sabem como lidar com essas famílias no momento mais difícil da vida deles. Então, o Grupo Zelo acompanha o nosso processo aqui de informação a essas famílias e eles caminham nesse acolhimento, zelando por eles nesses momentos tão difíceis. Eles são um grupo que se preocupam, né, com o caminho escolhido desde o início até o final. E não poderia ter um parceiro mais adequado para o Grupo Coxa do que o Grupo Zelo. Então, muito obrigada pela parceria, a gente agradece e a gente segura um na mão do outro para a gente poder mudar realmente a trajetória do luto aqui no Brasil. Dito isso, a gente traz mais uma convidada, mais uma mãe de muitos filhos. Filhos vivos no céu e filhos vivos na terra. E nesse caminho, ela se refez algumas vezes e eu vou deixar para ela se apresentar, para ela contar essa trajetória. O nome dela é Aline. Então, seja muito bem-vinda, Aline, no podcast do Grupo Coxa. Bom ter você aqui conosco. Ei, Dani, obrigada, viu, pela De onde você tá... oportunidade de estar contando a minha história. E de onde você está falando mesmo? De Vitória, no Espírito Santo. Isso. Então, Aline, 5, né? Quantos anos você tem? 33. Pois é, 5 filhos em 33 anos. Muita história para contar já, né? Em É, tão pouco tempo. Quem pois é. quem que é seu primeiro filho? É a Júlia, ela tem 5 anos hoje. Aí minha segunda filha é a Emma, que faleceu no parto em 2022. Depois eu tive o Baby 3, que é o bebê que eu perdi com 7 semanas de gestação. Tem o Luca hoje, que é meu primeiro bebê arco-íris, que ele tem 1 ano e 4 meses. E agora eu tô grávida do Gael, que é meu segundo bebê arco-íris, nasce em dezembro. Que coisa, gente. Olha só. Então são 3 vivos na Terra e 2 no céu. Exatamente. É. Então. E como é que você está se sentindo nessa gestação agora? Porque, assim, foram 2 gestações depois da Emma, né? Você acha que essa gestação, segundo o arco-íris, tem sido um pouco... Olha, tem sido Dani, diferente é do... assim, Isso, me conta. é um pouco.
eu sigo com todos os medos que eu sempre tive depois da morte da Emma, porque para mim foi muito marcante a morte dela, porque, assim, vou começar falando de como aconteceu minhas Uhum, gestações. uhum. É, primeiro, eu tive a Júlia no auge da pandemia em 2020 e a gente morava na Austrália. Ah, então, a E Júlia nasceu na Austrália mesmo, né? não, ela nasceu aqui no Brasil, porque a gente ficou preso no Covid. Eu vim visitar minha família. Minha vida dá um Ah. livro, minha filha, porque eu vim visitar minha família na minha primeira gestação, toda feliz da vida, e aí foi quando explodiu o Covid, era o dia que a gente ia voltar para a Austrália. Então a gente preferiu ficar no Brasil e ter a Júlia aqui, e depois conseguir voltar para a Austrália. Uhum. Isso levou 9 meses. A Júlia estava com 9 meses de vida que a gente conseguiu voltar para a Austrália. Aí a gente voltou e eu já queria ter o segundo filho. Então, quando a gente só estava esperando isso, voltar para a Austrália. E quando a gente voltou, eu já comecei a tentar ter o segundo filho, e logo em 2 meses, no segundo mês de tentativa, já veio a Emma. E aí, a, a Emma, minha gestação foi toda lá, pré-natal e tudo, é tudo muito diferente daqui do Uhum. Brasil, pelo que eu conversei com as pessoas, de como que é o pré-natal. Ah, depois também eu vivi aqui, né? Mas é, que Sim, eu lá, morei, né? Eu sou metade australiana, né? Então eu consigo entender exatamente o que você está falando, assim, sim, de. e eu queria ter a experiência de ter um filho lá, porque eu já li, né, muitos lugares falando que lá era referência de parto nessa área de humanização e tal. E aí foi por isso que eu decidi ter a Emma lá. E também foi no Covid, então eu tive duas filhas no Covid, porque foi quando explodiu lá que eu estava lá na Austrália. E aí foi assim, minha gestação foi tranquila, tirando o Covid, que tinha que fazer isolamento, ainda não podia se reunir todo mundo Uhum. em todos os lugares, mas foi uma gestação tranquila, até que com 39 semanas e 4 dias, eu estava já com contrações ritmadas, e eu sempre fui de esperar em casa Uhum. até dar um momento de eu ir para o hospital. E aí eu fiz isso, esperei em casa. Depois, quando cheguei para o hospital, eu já falei com a minha doula, porque eu tive uma doula lá brasileira, que é a Uhum. Pamela, e já contactei ela e fui para o hospital, porque eu não tinha equipe, né? Era do plantão de lá. É, mas lá E não costuma aí, precisar de equipe, né? Pra você ter um médico é mais complexo. exato, exatamente, é o mesmo tratamento, né? Na verdade, até as pessoas que pagam, né? O público e o particular têm o mesmo tratamento lá. E aí eu vou fazer até um parênteses e olhar Uhum. aqui para dizer o seguinte: é isso que a gente sabe que a gente precisa referenciar as enfermeiras obstetras brasileiras. Porque as midwives, que a gente chama, no exterior, elas cuidam das gestantes, das mulheres que chegam para o parto e só chamam o médico na hora que precisa. E se Isso. precisar, porque elas são muito referência no parto. E Uhum. assim, que no Brasil a gente custa a entender que as enfermeiras obstetras são tão capazes, né? E você viveu essa história, Sim. né, com as Pois midwives. é. E aí, quando eu cheguei no hospital, foi exatamente isso que aconteceu. Veio a midwife, só que eu estava já com muita dor. Aí, quando eles fizeram um toque em mim, eu estava já com 5 centímetros de dilatação. Mas aí foram tentar auscultar o bebê e não acharam os batimentos dela, não conseguiam ouvir. Aí foi uma confusão, porque veio um monte de médico tentar, e nisso eu na sala de parto, né, já, é, e tive que deitar e ficar lá tentando achar o batimento da Isso, Emma. você já ficou Já tensa, fiquei tensa, nervosa. mas a midwife, foi uma midwife que eu sei até o nome dela, que é Karen, ela teve do meu lado, assim, ela me deu a mão, ela falou assim para mim, que eu nunca vou esquecer dessa hora, que ela falou assim para mim, é ruim quando as coisas fogem do nosso controle, né? Quando não vão como a gente planejou. Aí eu só balancei a cabeça, assim, porque uma parte de mim sabia
eu sabia mais ou menos o que estava acontecendo, que estava muito estranho isso de não acharem o batimento dela. Até que a médica, era a médica do plantão, ela falou: não tem batimento, sinto muito. Aí meu mundo desabou, Você conseguiu assim. entender essa frase inicialmente? Porque eu escuto Não, eu muito que às entendi, vezes sim. parece um eco, né, na cabeça da Mas foi mulher. como eu me senti como se fosse um filme, que a minha alma saiu do corpo e eu fiquei naquele estado. A única coisa que eu pedi foi anestesia, porque eu estava com muita Muita dor e dor. depois dessa informação eu não conseguia decidir nada Concentrar, naquele não conseguia estágio. nada, né, para Sim, viver a dor. E me conta uma exato. coisa, foi uma gestação normal, Foi tranquila, uma nenhuma gestação normal. intercorrência, pré-natal, tranquilo. Tudo tranquilo, bem acompanhado de perto, como é uma gestação. Então, nunca tive nenhum alarde assim que falasse de alguma preocupação. Até então, eu nunca tinha feito exame de trombofilia, óbvio, mas eu acho que é por causa do meu histórico, que eu não tinha histórico, já tinha uma filha antes, né? Então, foi isso. Quando aí o meu mundo desabou, né? E eu pedi anestesia e fui prontamente atendida. Me deram anestesia e eu pude dormir e pensar o que eu ia fazer, apesar de não ter muito tempo para isso, né? Porque eu acho assim que o ruim de você descobrir isso num parto é a falta de tempo de elaboração, porque você não consegue, você está vivendo a maior passagem, né, da sua vida, que é o nascimento do seu filho, e você não espera nunca que ele vai estar É. sem vida, que vai estar alguma coisa de errado com ele, ou que ele vai precisar de alguma assistência que seja depois do parto. Você não espera isso, você espera que vai sair dali com seu Exatamente. filho no braço. E essa, Então, eu fui nessa expectativa. Então, eu precisava de um tempo para elaborar o que estava acontecendo ali, essa para eu fala tomar sua as é. melhores E decisões. essa fala sua é muito boa, é muito perfeita, porque geralmente a mulher, a fala dela, é um momento de maior vulnerabilidade psíquica que uma mulher vai viver. E aí a gente, não necessariamente a mulher tem que dar conta, a mãe no caso, ou a mãe, o pai, de resolver, de entender o que ela vai fazer. Às vezes tem muitas mulheres que ficam realmente em choque, em silêncio, demoram, porque é abrupto, é naquele momento tomar decisões. Por isso que a gente conta com uma equipe sempre informada, qualificada, porque na ausência da decisão materna, tem alguém ali para amparar, para conduzir, para referenciar, para informar, né? Você Pois é. sentiu isso nesse Senti momento? isso porque lá, pelos relatos que eu já vi de pessoas que tiveram essa experiência aqui no Brasil, lá, em momento nenhum, eles quiseram como que se diz? Me apressar para as coisas. Uhum. Eles não queriam terminar aquilo ali. Ai, que Eu lindo. mesma pedi, não, então vamos para cesárea, porque como eu já tinha uma cesárea da Júlia, eu falei, para mim não faz diferença passar por isso, né? Eu passo, só que eles me informaram que não, que seria mais vantajoso para mim fazer um parto normal, esperar, porque eu poderia ter a chance de pegar ela, de não precisar de uma anestesia geral, de não precisar pagar. Então, para eu tentar, já que o meu parto estava evoluindo bem, então não tinha por que fazer a cesárea. Então, foi isso que aconteceu. Eu decidi que ia ter ela normal e a ficha foi caindo em mim e eu pensei, essa é a minha única oportunidade de ter ela nos meus braços, quentinha, saindo de mim, e ia viver isso. Aí virou meu. Então, quando eu acordei dessa anestesia, a minha doula já estava do meu lado, que era a Pamela, e ela falou para mim que ia estar comigo também, que ia apoiar minhas decisões. E eu escolhi ela justamente por causa disso, que eu queria ter uma referência brasileira ali junto comigo, né? E ela foi maravilhosa, porque todos os registros que eu tenho são graças a ela. Porque na hora você não pensa em registro. Eu não tinha contratado equipe fotográfica, eu nunca pensei que eu ia passar por isso, né? Então,
Eu não contratei no da Júlia porque era Covid, no da Emma também não contratei porque ainda estava no Covid, eu nem sabia se podia nessa época lá. Então, o apoio que eu tive, os registros, que eu nem pedi, ela que fez por conta própria, e ela registrou todos os nossos momentos. A gente teve eu dilatei até os 10 centímetros, consegui parir ela de parto normal, e ela veio direto para os meus braços. Eu peguei ela e já fiquei ali, analisando cada Pedacinho. centímetro dela, sim, e ela era a cara da irmã, então eu fiquei chocada com isso também, que era como se eu tivesse, né, com a mesma Quase um filha, mas déjà vu, outra né? filha. Quase um déjà Sim, vu. E você vê e eu tanto que é importante esse relato seu, porque ela estava numa instituição que talvez, né, assim, digamos, tem mais preparo para esse momento de uma morte de um bebê, que a primeira reação da mulher é falar, não, gente, me dá uma cesárea, porque assim, como que eu vou atravessar a dor? Como que eu vou viver esse processo de dor com a minha filha morta? Então, o hospital, eles foram lá e disseram, não, é melhor você parir de forma natural. Você vai segurar a sua filha, ela vai estar ali. E essa coisa do, ela vai, é a única chance, vai sair quentinha para os meus braços. Se não fosse a equipe, talvez você teria atravessado uma outra cesárea sem necessidade, né? E o parto normal deve ter feito a diferença para você mesmo ali. fez total diferença, porque ela veio para os meus braços e dali ela não saiu. Eu fiquei o tempo que eu quis. Meu marido pegou ela, a gente cantou para ela, a gente fez todos os rituais que a gente achava necessários, né? Depois disso, a gente deu banho, a gente não precisou ficar. é, Pedindo as coisas assim, as coisas foram acontecendo. A gente falou, a gente quer dar banho, e a equipe trouxe a bacia, a gente deu banho nela, trocou a roupinha. Eles perguntaram se queriam uma roupinha que eles tinham lá, porque eles já tinham no hospital lá um projeto de assim, que era tipo um kit que você podia escolher uma roupa. Eu acho que é mais. Não seria o nosso caso, que a gente já estava com a mala maternidade, mas para as mães que às vezes perdem, assim, repentinamente, que não está nem com a mala pronta Uhum. de ir para um parto, né? E tinham essa opção, deram para gente. Aí a gente colocou fralda nela, a gente fez tudo que a gente queria, ficou as horas que a gente Então vocês queria. ficaram E horas. Vocês ficaram horas. ficamos horas, mas já era de noite, então, e eu não tinha rede de apoio lá. Eu acho que foi por isso que eu deixei no hospital, porque eu fiquei pensando muito na Júlia, que estava em casa, e eu queria a força dela também, já desde Uhum. aí. Eu queria abraçar minha filha. Assim, A uma Júlia ainda não sabia, né? A Júlia, coisa, ela, né? ela era pequenininha, né? A Júlia tinha 1 ano e 10 meses na época. Aham. Então, e aí por isso também que eu não. Ela já estava dormindo, a Emma nasceu às 8 da noite. Então eu não quis acordar, tirar ela da rotina que ela estava, e eu preferi não levá-la para o hospital, mas tinha essa possibilidade também. Eu é que preferi, achei ela muito pequena para eu tirar ela da rotina dela. Talvez se fosse de manhã eu teria levado, sim. Eu Aham. não, eu acho importante ter essa elaboração da criança também. Mas não foi isso que aconteceu. E lá tem o COT, que eles chamam de que você coloca. Você pode ter a opção de passar a noite com seu bebê ou quantas horas você quiser, porque eles têm um berço, né? Berço que tem uma estrutura que faz o bebê ficar geladinho, porque também que não falam muito é que quando você perde seu filho dessa forma, assim, no parto, você precisa decidir absolutamente tudo na hora do parto. Então, você precisa decidir o que vai fazer, se você vai fazer autópsia, se não vai. Eu, sinceramente, a morte dela me pegou muito de surpresa e não tinha explicação. Então, eu queria, e eu já sabia que queria ter mais filhos depois dela. Eu já sabia, mesmo grávida dela. Então, eu pensei, eu vou fazer isso pelos meus próximos, por ela também. Então eu quis fazer autópsia, eu quis fazer
todos os exames possíveis para saber ter alguma resposta. Eu não tive a resposta. Não Mas teve. não tive. Pela autópsia, pelos primeiros exames, eu não tive. Mas depois, vasculhando mais, eu repeti milhares de vezes. Eu não me contentei também só com não ter uma resposta. Então, eu busquei mais e refiz exames, e aí teve uma pequena alteração para mim de trombofilia, mas que era uma trombofilia que esqueci qual que é. Enfim, é uma trombofilia que eu fiz esse exame logo após a morte da Emma, tinha poucos meses da morte dela, e ele pode dar positivo mesmo depois de um parto. Então, por isso que eu não tenho um diagnóstico fechado, mas ficou acordado com todos os médicos que eu vi, médico de lá, eu vi médico daqui, então eu procurei mesmo outras opiniões, várias opiniões, para, assim, ter um caminho para seguir. Então, eu não queria acreditar que era só por ventura que aquilo ali estava acontecendo, né? E aí eu fui em busca de uma resposta, não tive a resposta completa, mas aí eu ia ter que usar o anticoagulante nas próximas gestações. Então eu já sabia desde 3 meses, 4 meses depois da morte dela que eu iria precisar de anticoagulante como prevenção, né? E aí foi isso. Eu fui para casa e aí a minha vida virou de cabeça para baixo. Assim, eu sempre achei que a minha vida era assim, uma propaganda de margarina, né? A minha família. E que nunca uma coisa assim iria acontecer comigo. Então, a primeira coisa foi eu precisar me reconstruir, né? Ter uma nova configuração de Aline depois desse evento. Então, e eu não consegui isso sozinha, claro que não. Depois daí, eu já tive contato com a minha psicóloga, que é a Analissa. Ela não foi só uma psicóloga, assim, ela já perdeu um filho também. Então, ela entendia a dor que eu estava passando. Então, ela realmente se importava comigo. Ela me ligava fora de sessão para me ouvir chorar, para me ouvir sentir culpa, porque eu acho que a gente sente culpa. A Não culpa tem como ela não sentir acompanha. culpa. A Sim, culpa. porque a gente acha que a gente pode proteger nossos filhos de tudo, né? Eles são nossos seres. Então você não acha que a culpa é sua, sabe? De que você podia ter evitado. Tá. Mas aí, óbvio, isso perdurou por muitos meses. O que me curou da culpa não foi eu saber que a culpa não é minha, foi ter repetido muitas vezes que a culpa era minha até eu aceitar que realmente eu não tinha escolha disso que eu estava vivendo. Então vou fazer só um adendo, porque talvez as pessoas que estejam assistindo esse vídeo nunca tenham escutado sobre o COT que ela contou. Que aqui no Brasil nós recebemos o primeiro, que está lá na UFMG, aqui em Minas Gerais, mas que ainda terão muitos estudos em cima desse bercinho, porque não tem nenhuma maternidade no Brasil. Como de costume, em alguns lugares do mundo, na Inglaterra, por exemplo, todas as maternidades já têm esse bercinho, né? O que acontece com esse bercinho? Ele é um bercinho refrigerado, como ela mesma disse, que não congela o bebê. Ele mantém a temperatura do corpo e ele mantém o bebê dentro da possibilidade ali dele permanecer por algum tempo. Porque, gente, a despedida vem do reconhecimento. E aí a mulher vai ter, a mãe, o pai, né, a família, vai ter que se despedir do filho abruptamente. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente segue assim. Quando a mulher tem a chance de ver, tem pressa, que foi o que a Aline disse. Ninguém estava com pressa. E a gente ainda tem muito para aprender. Claro que com a nova lei entrando em vigor, a gente vai ter tempo para explicar, ensinar, conduzir, cobrar, para que as maternidades tenham mais condições de acolher essas mulheres nesse momento. Então, esse relato dela conta muito do acolhimento no primeiro mundo, né? E do bercinho, né? Que ela passou a noite com a Emma do lado dela.
Então, é algo que eu almejo ter, sabe, Aline, nas maternidades, Sim. esse bercinho Pois é. que te ajudou. Isso, isso, aproveitando que você falou disso, que na verdade virou a minha principal luta, é da validação da existência da Emma, que eu acho que né, que perde um filho, Repete esse porque pedacinho que cortou. A maior validação da Emma. Repete. não, a maior luta que eu tenho depois da morte da Emma é sobre a validação dela, porque desde o primeiro momento você precisa dessa validação, porque, assim, muitas pessoas me perguntavam, né, depois do nascimento dela, ela chegou a nascer? Desculpa te perguntar, mas ela chegou a nascer? E eu sempre, essa pergunta nunca fez sentido na minha cabeça, porque eu penso assim, que se um filho está na barriga da mãe, independente da semana Tem que que ele nascer. tá, de 7 semanas, 20 semanas, 30 semanas, ele vai precisar nascer. Ele vai precisar Então, nascer, gente. Vai nascer, né? exatamente. Então, eu sempre respondi isso. Sim, ela nasceu, veio para o meu colo, não estava viva, mas isso não invalida a vida dela, entendeu? Ela viveu na minha barriga, não invalida a conexão que eu sempre tive com ela desde o positivo. Então, virou a minha luta com a validação dela, né, na existência dela, que me fez ter muitas elaborações a partir dessa validação que eu preciso dar para ela na minha vida, E né? mesmo depois de mais 3, ela continua aí você continua nesse mesmo processo, né? Um O filho mesmo não processo. substitui o Sim, outro e tá. porque, na verdade, também, eu 5 meses. Ah, não, eu falei já do Baby 3, né? Uhum. Que foi a partir de. Ele também me ajudou, né? A diferença que eu vejo do Baby 3 é o seguinte: eu tive tempo para processar que a perda do meu bebê, né? Que eu perdi ele com 7 semanas. E eu preferi ter a perda dele em casa, apesar de todo mundo que estava sabendo da minha realidade falar, vai para o hospital, querer aquela coisa imediata, né, também, de fazer curetagem. Eu não concordo com isso de já, perdeu o bebê, já vai fazer curetagem, você nem deu chance para o seu corpo responder isso, ver o que ia acontecer, e principalmente o mental da mulher, né? Porque eu sinto que com a Emma eu não tive tempo. Com o Baby 3, eu tive tempo de processar. Então, por isso que eu acho que não, eu consegui perceber que eu estava perdendo meu bebê, né? E não foi dessa maneira abrupta. Eu acabei tendo um aborto em casa, que depois eu só fui para uma ultrassom conferir se estava tudo bem no útero e tal, estava tudo bem. E é isso, aí eu continuei no meu processo de luto agora com os dois. E Talvez isso a primeira também experiência tenha te ajudado a elaborar a segunda experiência, né? eu acho o seguinte, que eu vivi muitos lutos juntos, né? Porque eu vivi esse luto e logo depois da morte da Emma, a gente decidiu que viria para o Brasil. Porque eu, apesar de ter gostado do tratamento lá da Austrália, eu acho assim que eu fiquei com muitos e sis na minha Aham. Seu cabeça. E marido é se brasileiro, né? Ou é não, ele é australiano? argentino. Ah, ele é argentino Argentino. mesmo. Eu lembrava que ele era estrangeiro. Então a Ele pessoa deu a é volta ao argentino. mundo já, entendeu? Minha filha, eu precisei ir para o outro lado do mundo. E aí, a gente tinha decidido, e isso também é uma coisa que eu gosto de falar, que me deu esperança de dias melhores, porque eu acho que quando você perde um filho, você precisa ter essa esperança. E a minha esperança foi pensar que eu podia me reconstruir no Brasil, perto da minha família, Demorou para a e isso me esperança deu esperança. chegar? Você acha assim? O primeiro momento foi a Não, culpa, só demorou uns chegou a 10 esperança. dias. Então, aí você... Eu passei por todos os processos que você imaginar. Acho que eu já te Uhum, falei que foi uhum, intenso para mim, sim. porque eu passei pela raiva, eu perdi tudo que eu acreditava, porque a coisa que eu mais pedia, a única coisa que eu pedi a minha gestação inteira para Deus era que a Emma nascesse com saúde. E foi a única coisa que eu não tive. Então, eu perdi o Deus que eu acreditei. Mas isso não significa que eu não acredite em nada. Eu ainda Uhum, estou me reconstruindo e eu sim. não acho
E eu preciso ter pressa para isso. Eu Não. acho que ninguém precisa ter E porque pressa você tem para se eternidade. reconstruir. É. Porque isso é muito importante que ela está dizendo. A gente sempre traz, né? A gente não fica focado nas elaborações do luto, porque os profissionais até sabem, porque eles precisam se orientar. E muitas mães que passam por isso vão lá estudar e acabam sabendo também que vai ter ali a elaboração do desespero. Eu sempre coloco o desespero na frente de tudo, porque tem um momento do desespero, sim. Depois vai lá ter a negação e tudo aquilo, a raiva, a barganha. Eu nunca acho que também é uma linha reta, Não, faz sabe? curva, Porque vai e às vezes volta. eu ainda sigo sentindo raiva, mesmo depois de 3 anos da morte da Emma, de ter perdido o Baby 3, eu ainda sinto raiva, ainda me pergunto por que que tem que ser eu, por que que teve que ser minha filha. E assim, falando disso também, puxando o link da solidão, que a gente se sente muito solitária, né, quando isso acontece. E quando eu perdi a Emma em 2022, ainda não estava tão forte assim os debates sobre luto. Eu não via muitas coisas, então eu tive que pesquisar. E pesquisando, eu cheguei até o grupo Colcha e eu me identifiquei muito com a história da Mônica Nardi, né? Que foi parecida com a minha. E assim, Com as mesmas eu me semanas. identifiquei. Sim, eu me identifiquei muito. E porque no primeiro momento eu pensei, eu sou a única, né? Eu não sabia que era possível perder um filho na hora que ele ia nascer, Perdeu um filho na com semana que ele 39 ia nascer. semanas, 39,4 na Emma, né? Sim, então, eu não achava nem que era possível, então eu precisei estudar, me reestruturar, descobrir novas histórias. Por isso que eu acho que ninguém consegue elaborar tudo sozinho. É importante essa rede, e eu não tive essa rede direta, assim, na época eu não tinha, eu só tinha a Annalise, igual eu falei, que, cara, ela teve um olhar humano para mim. Mas se ela não tivesse tido, eu estaria sozinha, eu não sei o que Está seria de mim. navegando num lugar infinito. Porque é isso, assim, eu tô gostando muito dessas falas, principalmente porque ela retrata o fato de que não é uma linha reta e que não tem tempo para acabar. Porque essa é uma coisa Não. que muita gente traz, né? Mas quanto tempo dura? Quanto tempo vai durar o luto, né? E aí eu Não, tenho eu sempre a ouso fala, dizer que o luto dura a é a vida vida, inteira, é a porque vida. você nunca vai elaborar tudo o que queria ter vivido com seu filho, principalmente eu falo de filho, porque é o que eu vivo. E eu acho assim que a perda de um filho, é uma amputação mesmo, assim como eu já ouvi outras pessoas falando sobre isso, é realmente uma amputação de uma parte sua. Então, você não vai nunca ser 100% de novo ou a mesma pessoa. Isso que eu quero dizer com a reconstrução que a gente precisa fazer depois da perda de um filho, né? Porque não tem como você ser a mesma pessoa, não tem como mesmo, porque uma parte sua foi embora. É uma parte sua que Então, vai ser elaborada para o resto da vida mesmo, e que vai estar ali diante de você da mesma forma. Isso é muito importante, né, Aline? Trazer isso para todo mundo que vai te escutar, porque é uma mulher jovem, que já passou por muitas experiências, né, que tem uma vida sólida, que eu vou te perguntar daqui a pouco sobre isso, mas que está sim, tendo outras experiências, já tem mais um filho vivo na Terra, está grávida desse próximo filho vivo na Terra, então serão três uhum, aqui. E sim. a Emma é uma elaboração eterna mesmo. E, A raiva, e ela te eu, consome é, hoje menos, talvez. A culpa ainda muito existe de menos. vez em Sim, quando. porque eu acho que no processo de elaboração da gente, a gente acaba percebendo que o nosso amor pelos nossos filhos é muito maior do que qualquer outro sentimento. Tem a dor, não, eu vivo com os dois, com o amor, com a dor, com a E o amor tristeza. Eu cresce, né? falo isso, e eu falo que o amor, a tristeza, todos os sentimentos andam de mãos dadas, sabe? Eu não vejo eles separados, não tem como me olhar e só me falar, ela tá feliz. Não, eu sempre vou estar com todos esses sentimentos juntos.
Então, o amor que eu sinto por eles é o meu maior combustível de Que vida. bonito. É. E eu tenho uma certeza também do laço que a gente tem com os nossos filhos, que são eternos. Por mais que eles não estejam aqui de uma forma, aí que eu elaborei a questão da demanda dos filhos, porque as pessoas acham assim, ah, você só tem os seus. Por exemplo, agora que eu tô grávida do Gael e eu tô aqui doidinha falando, gente, como que eu vou dar conta de tanto filho assim? E as pessoas falam, ah, é 3, né? 3 é difícil. Aí eu falo, não, tem a Emma, tem o Baby 3 que me demandam para sempre. E foi bom eu ter conseguido elaborar isso, porque o mundo quer que você esqueça dos seus filhos, né? Então, você lembrar desse laço que independe do que as pessoas acham, é importante para uma mãe que perdeu um filho, porque esse laço é inquebrável e é eterno. Então, a demanda dos nossos filhos, cada um demanda de um jeito na nossa vida, e a demanda que eu tenho da Emma e do Baby 3 é mental, porque assim, eu preciso de ter meu tempo com eles no dia, eu preciso pensar neles um pouco, eu preciso chorar, eu preciso sorrir pensando nas coisas que eu queria ter vivido, eu preciso sofrer pelo mesmo motivo. Então, vem daí essa minha elaboração, porque a falta de validação de todos os filhos, eu acho que machuca muito. É uma coisa que me machuca muito, E é uma particularmente. luta, tá vendo, né, gente? Porque assim, vou fazer essa pergunta para ela, mas abrindo esse parênteses, né? Essa validação. Além da dor, tem que validar. Isso é muito difícil, né? Então, minha pergunta para você é assim, diante, né, da sua família, seu companheiro, como é que ele chama mesmo? Gonzalo. O Gonzalo. Você não precisa validar para ele, né? Você não precisa. Não, A sua dor, ele acolhe a sua dor. Você não, porque é igual. Eu também sentia conta uma disso. coisa dessa, de tipo assim, o pai sente do mesmo jeito. Ele não demonstra do mesmo jeito, mas eu acho que isso é uma coisa do mundo masculino, do universo masculino. É. Eu não acho que seja porque o pai não sinta. Ele Uhum. sente de um outro jeito. Então, quando eu preciso conversar, quando ele precisa chorar, a gente se acolhe. No início, a gente sentava no sofá para ficar chorando, vendo as fotos Uhum. dela, vendo as nossas memórias, porque eu tenho print da mãozinha, eu tenho uma mecha de cabelo que eu cortei também. Eu quero frisar que eu cortei e tive esse insight assim de pegar a mechinha do cabelo dela, não foi pensando em fazer colar, não foi pensando em fazer joia, foi simplesmente porque eu queria ter aquele cheirinho dela comigo Guardar, para sempre. guardar. Ela era Sim, lourinha, sim? não, meus filhos nascem de cabelo preto aqui, puxam mais o pai. O Então, cabelo dela era pretinho. são muitas as Então, elaborações, olha, mas eu tô gostando muito. sim. Que você contar, assim, para todo mundo como é se debruçar em cima da Emma e que a Emma hoje teria o quê? Qual três seria anos o e aniversário? 4 meses Três ela anos e teria. 4 meses. Então, 3 anos e 4 meses que seu amor cresce, que você se debruça em cima dela, que você Sim. vive a E na história. verdade que a nossa família, a nossa mini família valida, porque assim, eu em momento nenhum fugi dessa validação nem com a minha filha de 1 ano e 10 meses, porque ela já entendia, a Júlia já entendia. Ela beijava minha barriga, ela falava Emma, ela ficava beijando, abraçando minha barriga. E quando eu cheguei do hospital, isso foi uma cena que me marcou muito. Eu cheguei do hospital, ela pegou, levantou a minha blusa e falou, Emma. Aí eu falei, filha, a Emma não tá mais na barriga da mamãe. E eu, assim, pesquisei muito sobre isso antes também de falar com o filho. Eu prefiro ser realista, sabe? Porque eu acho que a realidade machuca, mas você pode acolher. Não tem para O onde que que você fugir da chama dor. de realismo? Eu Falar as palavras certas? falar que Não, ela gente, morreu, mas sim, precisa ser assim. Que se você falar pro sim. seu filho que virou estrelinha, ele não vai entender.
Então, eu, como psicóloga, eu sempre oriento, principalmente no consultório. Tem que falar a palavra. O seu irmãozinho Sim, morreu. Se quiser falar da eu estrelinha depois, tudo falei. bem, mas precisa. Você Uhum, fez direitinho. exato. Aí eu falei com ela que a Emma não estava mais na minha barriga, que ela tinha morrido. Ela ficou sem entender, mas ela me perguntou outras vezes. E eu fui explicando. E hoje ela com Hoje cinco ela tem 5 anos, né? anos, ela já elabora, E o que que ela ela já elabora sente? O que que mais, ela tanto que eu fala estava contigo? chorando. Ela Hã? fala? Ela Ai, fala ela fala disso? muitas Chora? coisas, ela fala. Ela é muito única, é um ser muito de luz, ela também. Pô, a outra coisa que eu queria falar antes disso é que as mães, normalmente, quando eu tô conversando, elas acham que para mim foi mais fácil por eu já ter tido uma filha antes da Não é? Emma, que não sofri tanto porque tinha uma felicidade. Só que eu falo que ela me ajudou de uma forma diferente, não tirando a minha tristeza da perda da irmã dela, mas assim, em vez de eu chorar numa cama, eu tinha que chorar no parquinho, no meio de todo mundo, porque eu era obrigada a ir no parquinho, Você porque tinha ela que precisava levantar da gastar aquela cama, energia. né? Exato. Eu não podia deixar de fazer minhas coisas para cuidar dela. Lógico que eu não fiquei me cobrando muito nessa fase, mas que eu acho importante manter essa irmã viva também entre os irmãos. Eu pretendo fazer as mesmas coisas com os meus filhos que vêm depois dela, porque eles vão. A gente vai lembrar, e por coincidência, o Luca, a prevista dele O Luca é o era o bebê dia do nascimento. 4. É o Baby 4, que já está com 1 ano e 4 meses. Uhum. E ele, a data prevista dele era o dia do nascimento da Emma, era dia 20/5/2024. Ele adiantou um pouquinho, ele nasceu no dia 8/5. Então é uma data muito próxima também. Então, e a gente sempre canta parabéns para Emma, porque a Júlia faz questão. Ela faz questão de incluir os irmãos em tudo. Aí eu guardei os paninhos da Emma, por exemplo, e a Júlia, ela usa esses paninhos como proteção, assim, ela gosta de dormir abraçada nos paninhos Gente, que olha que eram da Emma, bonito, quando ela gente. sabe. Eu falo Aham. que os irmãos E se é pertencem, é a coisa mais linda de ver. É bonita, assim. exatamente. E ela, eu até teve um episódio recente que eu estava chorando na sala, e ela perguntou: por que que você está chorando, mamãe? E era mais uma dessas invalidações que, pô, para mim é muito difícil não validarem a minha filha, mesmo tendo os filhos vivos, eu fico feliz com eles, mas eu ainda tenho meus outros que ninguém vê. E é uma filha Então, viva no céu, gente. É filha viva no céu, é assim que eu falo. ela me perguntou por que que eu estava chorando, e eu falei que é por causa da não validação, e ela falou assim: mamãe, mas a Emma, ela mora no nosso coração, ela vive no nosso coração. Aí que eu chorei mais ainda, mas pelo menos eu tive certeza que eu estou fazendo um trabalho bom com ela dessa validação. Eu acredito que ela vai sofrer muito menos do que eu com a validação, por exemplo, que ela mesma valida os irmãos. É. Até aconteceu de uma criancinha da sala dela falar assim: tia, tia, a Júlia me falou que ela tem 2 irmãos na Lua, que moram na Lua, porque a gente criou isso da Lua. Aí eu falei: mas ela tem mesmo ela. Aí ele perguntou: mas como que eles foram para a Lua? E eu falei assim: é porque eles morreram e eles moram na Lua hoje. Aí o menininho ficou olhando para minha cara assim e saiu. Mas eu achei ótimo de saber que ela. E eu Replica falei, isso, ela e eu falei replica. que bom, porque aí agora a mãe desse menininho vai explicar para ele o que é Exatamente. morte, porque eu acho importante, eu não acho que a criança tem que ser blindada disso, porque é uma realidade, eu acho que eu sofreria muito menos se isso já É. tivesse mais A naturalizado para criança mim não de deve ser antes. blindada disso, gente, porque ela vai ver o pai chorando, a mãe chorando, ela vai ver a mudança dentro da casa, ela vai ver que não tem mesmo pequenininha como a Júlia, que ela não tinha nem 2 anos, a primeira coisa que ela fazia quando ela via a mãe era beijar a barriga da mãe. De repente não tem nem barriga, nem bebê, a criança sabe, a criança, se ela não sabe, ela sente. Então, trazer isso para uma comunicação direta,
com cautela, com amor, que eu tenho certeza que foi assim que foi feito, é muito importante. E é tão bonito que, olha só, ela usa os paninhos da irmã como proteção. Pois é, porque algumas mães que eu converso. Ah, vou falar também dessa rede, porque o que que acontece? Como eu senti falta desse apoio, desse acolhimento logo inicial, eu acabei falando, usando isso para mim como tipo, eu preciso ter uma rede também. E aí eu passei a criar conexões com algumas mães, eu converso no privado, umas viram amigas, outras não vão para frente, mas é questão também de afinidade. Que a rede de apoio, eu via essa necessidade, não tive, quis ter na vida, e o grupo coach, eu acho o trabalho de vocês importante por causa disso, porque dá a oportunidade da gente poder se conectar, né, com outras pessoas e não se sentir sozinha, porque eu acho que o grande problema disso tudo é a solidão do luto, porque gera dor nas pessoas. É. Então, E as inevitavelmente. informações, você já imaginou o tanto de informação que saiu só dessa live? Você falou do acolhimento, da necessidade de passar o tempo, da escolha do parto, da despedida não precisar ser rápida. Você trouxe um monte de coisas muito importantes que, imagina, muitas pessoas não sabem. A grande maioria não faz ideia e nem sempre vão encontrar profissionais que estão ali dispostos a acolher, a informar adequadamente. Então, não é só sobre histórias tristes. A gente vive uma realidade de um problema real na saúde. Então, quando a Porque gente na fala disso, a verdade gente informa. o luto é um tabu, né? Então é muito difícil você falar sobre um tabu e as pessoas que não passam, e também tem muito isso da morte estar ligada assim, se você fala de morte, você vai atrair. E eu não acho que seja isso, né? A morte simplesmente acontece e não escolhe com quem vai acontecer. Isso está até no meu Então, TEDx, que eu falo exatamente isso, né? As pessoas sim. morrem, crianças e bebês também morrem, né? E falar sobre o luto, falar sobre a morte não atrai a morte, ela só traz luz a um evento real da vida de todo mundo. A gente está É. caminhando para o final e eu queria que você me contasse, antes da gente encerrar, duas Uhum. coisas. Hum. Primeiro, Aline, é como que você está se sentindo com a chegada do próximo? Quantas semanas você está mesmo? 26 vinte e semanas seis e 3 dias. semanas. Como que você tá com a chegada desses bebês, né? Aí você tem um É filho. sempre um turbilhão na minha cabeça, porque assim, é o que eu falo das demandas. Todos me demandam um pouco. E em toda gestação, eu acho que para uma mãe que perdeu um filho assim, na barriga, perto do parto, é uma aflição até o final. São os E marcos. depois que você descobre, e depois que você descobre outras realidades, de outras perdas, de outros jeitos que perdem, eu acho que vira um medo constante. Mas, ao mesmo tempo, eu não deixo só o medo tomar conta de mim. Então, eu preciso continuar com a minha terapia, eu preciso fazer coisas por mim, eu preciso. Agora eu comecei a fazer massagem, por exemplo, mas uma massagem mais assim, holística, Ou seja, para autoconhecimento, me elaboração, conectar, sim, né? Tudo isso. e não misturar histórias. Para mim, a principal Uhum. coisa é não misturar uma história. Por isso que eu consegui continuar, assim, a vida, porque eu vejo cada filho muito único. Então, Você teve o baby é, 4 de é isso. parto normal? Não, eu tive que ir para cesárea, mas foi Aham. por causa de Sim, não foi motivo, por causa. porque E você vai tentar um parto não, normal agora? Ou não pode, sei, não eu ainda estou pode? conversando. Com a sua Pode, médica, poder né? É. pode, mas como eu uso a enoxaparina, Uhum. não é indicado passar de 39 semanas de gestação. Então,
E os meus bebês gostam da minha barriga. Nenhum nasceu antes, assim, sem precisar de alguma intervenção. É o meu Então, lugar de maior provavelmente. nirvana. É bom demais estar dentro do útero, né? E Exatamente. você, Aí a gente vai ver. a outra pergunta que eu tenho, assim, eu vou te deixar um espaço de fala para o final, mas você Uhum. falou assim, minha família era família margarina, né? Nunca imaginei e Aham, tudo. Você acha sim. que você, assim, por mais que tenha dor, todas as elaborações, a Emma te toma um tempo e aí isso é real, a mãe vai se debruçar em cima do filho, e ela vai viver ali com todos esses filhos durante toda a existência dela e o que ela conta sobre esse luto que perdura, né, pela vida e a gente sabe que o filho vai permanecer e que Sim. vai ser mutilado, eu vou usar a expressão que ela trouxe, que vai tá ali, uma parte sua foi embora. Não dá para voltar a ser família margarina, talvez. Mas o que que você sente Na hoje? Onde verdade você, eu a consigo família isso. tá feliz? Eu Você tem, consigo ver beleza. consegue chegar na Eu felicidade, Exato, talvez? sim. Eu não me sinto, eu sei separar muito bem duas coisas: a vinda da Emma e a morte dela. O que me deixa triste é a morte dela, não a vinda dela para minha vida. Então, eu consigo ainda olhar, ter momentos de felicidade. É que a gente também tende a achar que para você ser feliz, você tem que estar o tempo todo sendo feliz. E eu, depois da perda da Emma, descobri que não, que a gente tem momentos felizes. Então, tem momentos que eu ainda acho que a nossa família é uma família margarina, porque a Emma era linda. Eu ainda acho assim, tudo o que ela me trouxe. Lógico, eu não acho que ela precisava ter morrido para eu aprender tudo, mas eu acho que ela, mesmo ela aqui comigo, eu teria aprendido muita coisa, porque eu sempre fui muito empática. Mas eu acho assim que a gente não escolhe. Então a gente precisa viver a partir daí. Não tem outra saída. E a gente precisa ver beleza nas coisas também. A É. vida não é só triste depois disso. E isso só Então, valida o fato de que é isso, são os filhos, olha, uma família de 7, né? Contando com Gonza e você, são 7. É uma exatamente. galera, gente. Enche quase um Exato. ônibus, entendeu? Uma van enche com certeza. Então, tem uma beleza, Ai, gente. tem uma pureza nisso de ter, assim, é uma mulher que a gente não falou isso no início, mas você é advogada e você largou tudo para cuidar dos 5, né? Que te tomam muito tempo. Na verdade, isso daí é porque, assim, como eu fui para a Austrália também, eu não podia exercer Sim. eu ia ter que fazer uma faculdade, nova faculdade lá. Então, eu sou muito, assim, eu virei outra coisa, eu virei professora de português para estrangeiro, porque a partir Ah, que do direito ótimo. eu falo bem. Então, e eu aprendi rápido os idiomas, né? Que eu sei falar inglês e espanhol. E eu comecei a dar aula. E, além disso, eu também trabalhei numa escola numa agência de intercâmbio, Aham. Eu toquei nesse assunto lá, porque eu sinto que você isso, mergulha muito na maternidade. Que a maternidade é mas um eu lugar que mergulhei. você gosta, que você se sente. Porque nem todas as mulheres, É, né, têm essa predisposição para a maternidade. Mas você exatamente, gosta muito sim. desse papel de mãe, né? Eu vejo que você abraça isso. E aí eu vou aproveitar Sim, era porque meu sonho. então eu vou aproveitar para te deixar esse espaço agora para você dizer, dar o seu recado, contar para as mulheres o que você sente, para fazer o seu fechamento mesmo, trazendo o mais relevante Sim. do seu coração, algo que talvez tenha faltado. Uma coisa que eu queria falar também é que é um recado assim mais para as pessoas no geral, que as pessoas elas tendem a procurar. Eu era uma dessas pessoas antes do meu processo de luto, de procurar assim, o que que eu posso falar para uma pessoa uma mãe lutada. E eu acho que não é o que você precisa falar. A pessoa que está enlutada, ela precisa mais da presença e de escuta do que qualquer outra coisa. Então é por isso que eu acho legal essa conexão com outras mães, porque nem todo mundo está disposto a te dar essa escuta
E esse apoio mesmo com, como é que se diz? Com atitudes, né? Porque igual, quando eu perdi a Emma, eu não queria cozinhar, eu não queria fazer nada, eu só queria ficar sentada no sofá se eu pudesse. E veio uma amiga, cozinhou para mim, veio outra amiga, quis ver as fotos da Emma, quis ver as fotos dela, eu pude compartilhar com algumas pessoas, nesse primeiro baque, inclusive. E depois, por exemplo, a Analisa, que foi a minha psicóloga e hoje é minha amiga, ela foi comigo buscar as cinzas da Emma. Eu pude ter tempo de, enquanto a gente buscava as cinzas, que a gente cremou ela, e ela ficou com a Júlia pra gente, dando esse apoio que eu não tinha da minha família, né, no caso. Então, é isso que eu falo, a importância também de todos os rituais, de você ter plenitude, pelo menos nos rituais, sabe? De ter, como é que você saber que pode contar com alguém naquele momento mais difícil da vida, eu acho que é mais difícil da vida de uma mãe, né? Com Porque certeza. não tem outra coisa mais difícil do que essa, do É no que perder um mínimo, filho. no mínimo um momento de maior vulnerabilidade, né? Psíquica mesmo, assim, emocional, uma fragilidade. Eu tenho uma frase que eu falo que quando uma mãe perde um filho, ela tem sensações também de quase morte. Porque o filho Exatamente. vai renascer na vida na lua e a mãe vai renascer na terra. E são dois renascimentos eternos, né? Assim, porque você renasce todo dia, né, Aline? Sim, o recado que eu quero deixar para as mães também, que eu sempre quis, que eu sempre converso com elas, é o seguinte: não tem fórmula, não tem como tirar a dor, tem como a gente trabalhar em cima da dor, né, da gente. E a melhor forma de trabalhar é a gente ter coragem de realmente sentir o que a gente precisa sentir. Cada uma vai ter uma necessidade. Então, assim, quando eu converso com outra mãe, eu não quero que ela haja como eu agi, tenha as atitudes que eu tive, e sim que ela busque o caminho dela para trilhar esse caminho da forma que vai fazer sentido para ela, respeitando a minha forma de viver o meu luto, e eu vou respeitar a forma das outras mães de Isso. viverem esse luto também. Então, eu acho que nós, como mães que perderam filhos, a gente tinha que ser um pouco mais empática umas com as outras. Muito Não bem. existe isso de tempo, de realmente oferecer uma escuta e não uma solução, só uma solução rápida, porque a solução rápida também não é a solução, porque Nem existe. vai funcionar naquela hora, mas depois, com o tempo de elaboração, você vai vendo que não é a coisa principal, É. né? O A solução, principal é você trabalhar por dentro. a solução rápida, gente, não existe para nenhum tipo de luto, quanto mais luto de um filho. Aí repete a frase: coragem para sentir. Tudo que precisa ser Então, a gente sentido. pode botar essa frase no título. Coragem para sentir tudo que precisa sentir. É, Inclusive, essa é porque as pessoas falam muito de mim, assim, você é forte. Eu não acho que a gente escolhe estar nisso, né? A gente não escolhe. Eu preferia mil vezes não ter que viver, não ser essa pessoa forte, não precisar dessa coragem. Mas, assim, a gente não tem escolha, a gente está na situação e precisa lidar da melhor forma possível. ótimo. Então, quando eu encontro alguém que, assim, e também a gente tem que escolher nossas batalhas. Isso daí também tem uma coisa que eu queria falar, que tipo assim, tem pessoas que não vale a pena você ficar tentando explicar sobre o seu luto, sobre o seu filho, às vezes te magoa mais do que vai te beneficiar. Mas, por exemplo, com a sua família, com seus amigos próximos, eu acho que vale a pena a conversa.
e conscientizar um pouco, porque ninguém nasce sabendo, e o luto, como eu falei, é um tabu. Então ele Concordo precisa ser plenamente. construído. Porque, É uma assim, luta, mas a gente precisa construir isso. a gente não pede para todo mundo virar ativista, né, gente? Mesmo porque cada um vai Sim. fazer o que consegue, o que pode. Mas fato é que, de alguma forma, todas nós trazemos alguma informação nas nossas dores, né? Eu me coloco nesse lugar porque eu também tive a minha perda, que não é uma perda, porque isso aí fica muito claro. Ninguém perde o filho, a gente perde tudo, menos o filho, porque o filho perdura, o filho permanece. Exatamente. Né? Então, eu tive o meu processo de luto, que não tive tempo de elaborar, porque eu saí direto para uma, né, para uma sala, para fazer uma curetagem. Então, do nada, eu passei de uma gestação para um lixo, né? Assim, meu É filho. isso que eu Então, não falo da teve importância de não ter exatamente esse esse tempo, tempo de elaborar. porque as pessoas e nem faz bem para a saúde da mulher Não fazer uma faz. coisa tão rápida assim, não faz bem para o mental nem para o E físico, não porque se deveria ser você feito. E hoje a gente, exato, hoje não, a gente não sabe é o mais. processo que deveria ser o padrão, É, né? com Mas é certeza. Pensar que eu vivi isso há, né, 16 anos atrás, mais ou menos. Então, assim, que bom. Foi muito informativo, poético, né, as suas falas. Acho que vai beneficiar muita gente que assistir. Então, eu vou te agradecer profundamente pela sua obrigada. presença, pelos seus 5 filhos, Obrigada. por Eu todos é que eles. agradeço a É, por oportunidade. todos eles. Assim, Então, vou agradecer eu os filhos. poderia Obrigada, ficar falando filhos. aqui 4 dias, mas a minha história é gigantesca. Mas É, mas senão ninguém eu assiste tentei a Aline, trazer, entendeu? exato, eu tentei trazer as coisas que eu achava importantes, assim, de Aham. serem 4 dias, ditas. será que as pessoas iam assistir a gente? Mas a gente até Não, passou do padrão um pouquinho, porque tá muito interessante esse papo. Eu também poderia prolongar esse papo com você pelo menos mais sim. uns 30, 40 minutos. Com certeza que eu ainda tenho mais perguntas, mas vou respeitar, né, o tempo do nosso podcast e agradecer você que ficou aqui e escutou tudo que ela trouxe com tanta sabedoria, uma sabedoria empática que na verdade é uma sabedoria de alguém que experimenta, que vive, que aprofunda, que não tem medo de sentir, de absorver, de não saber o que sabe mais e rever outra vez. E é isso que eu sinto da sua história, que você pôde, que você deixou o seu processo te atravessar. E eu acho que quando a gente deixa o processo atravessar, ou seja, não barra o processo no início e sabe que um processo assim, nós estamos falando de filho. Filho, ele tá ali dentro das nossas células, do nosso DNA, da Exatamente. nossa existência, da nossa alma. Então, é uma elaboração eterna mesmo. Então, você está aí nos seus 33 anos, você vai ter muito tempo de elaboração Ah, na Terra, isso depois me mais tempo deixava na até Lua. triste, né, na verdade. Depois você vai para a Mas Lua encontrar com todo mundo, né? Mas é um processo de elaboração. Vai dando notícia pra gente do seu Baby pode Five, deixar. né? Dos 5, como é que vai nascer, como é que ele chama o Gael? Que o Gael, Gael está vindo e a gente, né, fica aqui fazendo um pensamento muito bom para sim. você ter um bom parto, para um Obrigada. bom nascimento e conta pra gente. Então, muito obrigada pelo seu Obrigada. E tempo. eu quero agradecer vocês também, porque, igual eu falei, eu me sentia muito sozinha lá no início, e foi pesquisando pela internet que eu consegui achar vocês, e eu sempre me identifiquei muito com esse conceito de trazer o luto mesmo e falar disso, e dar oportunidade de todo mundo ter a sua vivência como contribuição para a vivência do outro. Então, eu queria agradecer também Isso, fale vocês. mais, não pare de falar, porque sua fala é potente, é importante, a sua experiência é única, é linda, né? E eu agradeço a Emma, principalmente, porque Emma é um nome típico australiano. É, Eu agradeço nosso muito a australiano. Emma, que também trouxe luz a tudo isso, e a gente só está aqui por causa dela. Olha só, a gente só Exatamente. está aqui E por outra causa dela. coisa que você me fez lembrar, falando do nome dela,
que isso faz muita, assim, diferença pra gente, né? De quando falam dos nossos filhos e falam o nome deles. Porque, assim, eu sei que aqui tem um problema também da certidão de natimorto. Primeiro que eu nem gosto dessa palavra É, natimorto, porque mistura nascimento com isso vai ter que. morte e não tem não tem uma definição, né? E em inglês é stillborn, né? É. Stillbirth. Aham, Então, é tipo, ainda nascido. E é. eu tenho uma certidão da EMA, é certidão de nascimento. Aham. Agora Não mudou. é diferente Agora, com a nova lei, a Aline, que entrou em vigor, as mulheres têm direito de de estar o colocar o nome do nome. bebê na Sim, certidão. Não vai, né? então, Porque antes era natimorto de Aline. Entendeu? Olha só. Né? sim. Então, hoje É, elas mas têm para você ver a direito. diferença lá da Austrália, porque como a EMA australiana Uhum. só, ela tem uma certidão de nascimento e só com uma Então, observação fala o de nome todo dela. stillbirth. Fala o nome todo Então, dela, conta Emma pra gente. Benítez Soares. Então, Emma Benítez Soares, a gente agradece o seu comparecimento nesse podcast, porque é sobre você. E eu agradeço você também, Aline, você, alguns, a todas as Obrigada. crianças aí, presentes e não presentes. Obrigada, Dani. Obrigada, Obrigada um pela beijo oportunidade, muito viu? grande e a gente se Beijo. fala depois, tá? Tá bom. Até mais. Eu vou agradecer Tchau. você que ficou aí até o final. Por favor, escuta o podcast todo, compartilha, divulga para as pessoas, porque é importante, gente. Às vezes não aconteceu com você, mas está acontecendo com alguma outra pessoa que está aí na sua rede e você não sabe, porque como a gente comentou aqui, às vezes é silenciado, é não dito, é como se fosse mesmo um lugar para se esconder, e não é. Então, quando você compartilha, você traz aí a necessidade da gente falar disso. E quando você não tem medo de deixar outras pessoas saberem, traz luz ao lugar mais importante, que é essa despedida entre a vida e a morte. Tá bom? Então, muito obrigada a você e até a próxima. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.